O corpo se adapta à sua história de uso. Quanto mais tempo organizado esse corpo tiver, quanto mais alinhado durante mais tempo esse corpo tiver, mais entendimento esse corpo vai ter que essa é a posição correta de se ter. Olá, meu nome é Juliana Galindo e hoje eu vou falar para vocês o que é o Teratox. O Teratox foi desenvolvido para ser a continuidade da fisioterapia no dia a dia do paciente. Quando a gente pensar em Teratox, a gente tem que pensar em neuroplasticidade, ou seja, o corpo se adapta à sua história de uso. Quanto mais tempo organizado esse corpo tiver, quanto mais alinhado durante mais tempo esse corpo tiver, mais entendimento esse corpo vai ter que essa é a posição correta de se ter, de se estar, né? E quem criou o Teratox? Por que a Billy criou o Teratox? Quem criou o Teratox foi a doutora Beverly Kuzik, fisioterapeuta internacionalmente conhecida, ela é americana e ela já esteve no Brasil assim inúmeras vezes com a gente, né? Eu até tenho um vídeo falando bastante sobre essas vezes que ela veio, os cursos e o mais importante, tudo que ela contribuiu para a gente ter essa grande mudança na fisioterapia brasileira. Então, se você tiver interesse, vai aqui, olha o nosso vídeo falando sobre a Billy. E a Billy, a Beverly Kuzik, tinham 4 grandes problemas para resolver na terapia dela, que eu acho que são os mesmos problemas que você tem enquanto fisioterapeuta ou que você tem enquanto pai. Na fisioterapia, o paciente vai 2 a 3 vezes por semana. E a terapia convencional é maravilhosa, é muito boa e é o que deve ser feito. Mas o que acontece? Eles ficam durante 1 hora na terapia. Na terapia, a Billy conseguia organizar esse corpinho. O paciente conseguia fazer os movimentos corretos, né? Todo posicionado. Mas ele saía dessa terapia e ele perdia tudo que ele tinha ganho na terapia. O segundo problema era essa dificuldade que você, pai, tem de posicionar o seu filho no dia a dia. Como é que é a melhor posição para o meu filho ficar? Como é que eu vou evitar que ele fique curvo sentado? Como é que eu vou posicionar ele melhor na cadeirinha para comer? Como é que eu vou organizar esse corpinho do meu filho para ele ficar o mais alinhado possível? Um outro problema que ela tinha, né, que o Teratox conseguiu resolver, é essa falta de core, essa falta de abdômen, de tronco. Quando a gente nasce, o grande objetivo do nosso corpo, do ser humano, é brigar contra a gravidade. Os nossos músculos, o nosso corpo, toda a parte nossa interna, nossos órgãos, eles são feitos para ficar na posição ereta. Quanto mais organizado a gente tem, melhor o nosso corpo funciona. Então, um paciente hipotônico, que é esse paciente que tem uma musculatura mais molinha, ele tem essa falta de força abdominal, de força de tronco. Ele tem falta de input sensorial. Então, esse era o terceiro grande problema que ela precisava resolver. Como é que eu vou dar input? Como é que eu vou organizar esse core? Como é que eu vou conseguir que esse paciente use melhor essa musculatura e entenda que ele tem essa musculatura? E o último grande problema é como é que eu vou evitar as deformidades ósseas futuras que meus pacientes possam ter devido ao mau alinhamento. Esse até é uma dificuldade muito grande. Eu acho que todos vocês veem muito no dia a dia de vocês, né? Como é que eu vou trabalhar para eu alinhar esse paciente, para esse paciente se manter posicionado, para eu alinhar esse fêmur, esse pezinho, para a gente evitar futuras deformidades. Então, esses 4 grandes problemas foram resolvidos pelo Teratox, né? Ela conseguiu resolver. Como é que ela chegou, então, nesse Teratox? Em 98, ela já estava cansada desses grandes problemas e de ver pacientes melhorando, voltando, indo, voltando, né, na terapia e não conseguindo ter a evolução que ela via que tinha dentro da clínica dela, com a mãozinha dela. Ela não conseguia ver depois em casa e o paciente voltava igual. Então, assim, vou mandar minha mão junto. Não dá, né? Não vou mandar minha mão junto para cada paciente, que eu não tenho nem mão para isso. Então, ela conversou com um monte de amiga delas. Eu preciso de um tecido velcro adesivo, alguma coisa que eu consiga posicionar e organizar esse corpo por cima.
Aí ela se deparou com a Nusting, que é essa faixa azul da Fabrifon. E é uma faixa velcro adesiva, que tem um foam dentro, que eu até vou falar um pouquinho mais sobre cada pedacinho, né, do Teratogs. Tem esse foam dentro. E com esse tecido que ela recebeu da Fabrifon, ela foi desenvolvendo o Teratogs. E em 2002, a Teratogs Inc. nasceu, né, que é a empresa americana, Teratogs Inc. nasceu. E isso foram 10, já são desde 2002, então já são 18 anos de mercado que o Teratogs tem. E durante esses 18 anos, a Billy, fisioterapeutas brasileiros e internacionais foram coletando muitas informações e muitos estudos de caso. E eu peguei um pouquinho desses estudos de caso, dessas informações, para falar o que o Teratogs melhora, quais são os objetivos maiores do Teratogs e o que a gente pode conseguir com o uso do Teratogs no paciente ou no seu filho, tá? Então vamos lá. O Teratogs, ele é uma terapia intensiva. É uma mão do fisioterapeuta que vai para casa com você. E como é que é o Teratogs? O Teratogs, ele é uma roupa, né, uma órtese, ele é feito de tecido. Esse tecido é velcro adesivo. Então, como você pode ver, até um velcro bem forte, né? Que é importante ser forte, porque as crianças tendem a tentar tirar às vezes, né? Criança, você sabe como é, quer arrancar tudo. E o mais importante do Teratogs é que ele tem essa parte branca dentro, que a gente chama de foam, tá? Esse foam, ele adere na pele. Então eu consigo, com esse foam, eu posiciono a musculatura da forma que eu quero e não deixo que esse tecido escorregue. Vamos lá, um exemplo é a blusa que eu tô. Eu tô com uma blusa bem justinha, né? Mas como você pode ver, por mais justinha que ela seja, se eu consigo puxar e ela anda na minha pele. O foam, ele faz exatamente isso, ele não deixa que o Teratogs, que a blusa e o short ande na pele do paciente. Ele fixa. Então, primeiro que ele gera um input sensorial incrível, assim. Então, a criança começa a entender que essa musculatura dela existe, entendeu? Ela começa assim, tem essa sensibilidade da musculatura. E por que ela precisa desse input sensorial? Primeiro que já é sabido que muitas crianças com paralisia cerebral e outras desordens neurológicas têm uma falta de sensibilidade, de input sensorial, tem uma desordem sensorial, tá? Isso é causado pela parte cerebral, cerebelo e tal, não sei o quê. E a gente também sabe que eles são hipotônicos, ou seja, eles são mais molinhos. Por eles serem hipotônicos, eles usam muito os músculos de forma errada. Então, a estratégia que ele ganhou durante a vida dele, durante esses 2 anos de vida que seja, ou o tempo que for, para se manter, para tentar buscar ficar ereto e buscar brigar contra a gravidade, ele busca o que ele consegue. Então, por exemplo, a gente pode ver um bebezinho hipotônico deitado. Ele está deitado no colchão e ele quer levantar. Ao invés de ele usar esse abdômen para levantar, o tronco para levantar, ele estica a perninha assim com muita força, não é? Ele chega assim a cruzar essa perninha. Aí você vê que o que você está vendo? Que ele não está usando o abdômen dele, ele está usando a perninha dele como se fosse o abdômen. E o que o Teratogs resolve em relação a isso? Ele gera input sensorial nesse abdômen, ele gera conhecimento de que esse músculo existe e a criança começa aos poucos a entender que eu tenho esse músculo, então eu vou usar esse músculo. E eu tenho uma bunda, vamos usar a minha bunda, porque eu vou conseguir fazer um movimento melhor, eu vou conseguir com o meu abdômen fazer um movimento melhor. Eu tenho tronco, vamos levantar esse tronco. É o que o input sensorial ajuda a fazer.
Então é o que essa parte branca do Teratogs ajuda a gerar, esse input sensorial. Outra coisa bem importante do tecido do Teratogs é que são as tramas dele. Ele não tem uma elasticidade horizontal, ele é vertical. Ele tem uma elasticidade horizontal, não tem tanta vertical. Por quê? Horizontalmente eu puxo, pum, e prendo na criança, então eu tenho que ter essa possibilidade de ter essa elasticidade para poder gerar esse input sensorial. Só que horizontalmente eu não quero tanta elasticidade, porque eu quero que a blusa grude no short para que a gente consiga ter essa junção do core. Isso é muito interessante. Essa é uma história que eu quero contar para vocês. Eu tenho uma filha, Laura. A Laura hoje vai fazer 4 anos. E vocês vão achar que eu sou meio desesperada, mas, gente, vamos combinar, né? Eu trabalho com isso o dia inteiro, é lógico que eu vou ser desesperada. A Laura, com 5 meses, não rolava, tá? Eu levei bronca, gente, vocês não estão entendendo, eu levei bronca do mundo inteiro. Então, por que ela não rolava? A Laura, ela não entendia que a perna dela e o tronco dela era uma coisa só. Ela trabalhava o braço, trabalhava a perna, mas ela não entendia esse abdômen dela. Então ela não tinha essa junção desse core, né? Que é tronco com quadril. E é o tronco com quadril que faz você rolar, não é? Você vê o bebezinho, ele joga a perninha, aí vem o quadril, aí depois ele joga o bracinho e rola. Joga o bracinho e rola. Então começa com essa junção. E ela não entendia isso. Além de levar um monte de bronca, porque eu levei bronca, porque elas falaram, quanto tempo essa criança fica de bruço no chão, de barriga para baixo? Eu falei, muito pouco, ela não gosta, o problema é dela, deixa ela chorar, mas ela tem que ficar de bruço para ela poder ganhar essa força do tronco, né, essa força. Então, por que ela tinha que falar? Ela tinha que ficar para poder levantar e ganhar essa força das costas do tronco. Então essa foi a bronca que eu levei pelo mundo inteiro. Todos os fisioterapeutas amigos meus que eu mandei vídeo falavam, Juliana, essa criança não fica de bruço, você não tá deixando ela de bruço, ela não tá desenvolvendo o tronco dela. Mas bom, então ela não tinha essa junção do core. Então essa é a importância do short com a blusa, não ter essa elasticidade horizontal para fazer essa melhor junção do core. Deixa eu terminar, né? A Laura tá ótima, botei de bruço, usou o Teratogs Wunzi durante um tempo pra gente poder dar esse input sensorial abdominal nela. E ela passou os marcos motores e conseguiu começar a rolar, e hoje, incrivelmente, ela tem o desenvolvimento motor bem avançado, assim, graças a Deus, né? A gente conseguiu tirar esse mês e meio de atraso que ela tava. Mas bom, então essa junção do core é muito importante para o paciente, por isso que não tem essa elasticidade horizontal. A outra coisa também são as faixas que a Teratogs tem. Eles têm 2 tipos de faixa. Tem as faixas com o tecido Gold Tone, que é esse tecido que eles desenvolveram novo, tá? Essa faixa, ela tem uma rigidez final, então ela é elástica, mas ela tem uma rigidez, entendeu? Então a gente usa ela muito mais para crianças menores, tá? Abaixo de 2 anos de idade. Você pode ver, inclusive esse kit que eu tô mostrando para vocês é o tamanho GPTA, é o tamanho 200 pré-escolar. Desculpa, pediátrico. Ele é para uma criança de 2 a 4, 5 anos de idade. Ele ainda vem com essa faixa, porque às vezes a criança precisa de um input um pouco mais rígido, por exemplo, no abdômen. E a outra faixa que é da Teratogs também é essa faixa que é a Tog Right. Por que a Billy criou a Tog Right? A Tog Right é uma faixa sensacional. Ela é muito forte. Ela tem muita força, sabe? Ela é como se fosse um músculo externo. E ela é basicamente indestrutível, vou te ser sincera. A gente coloca ela por fora do sapato mesmo, pra criança andar na rua, para ajudar a fazer essa dorsiflexão, e ela só fica preta, nojenta, mas ela não perde a função da força dela. Então a Billy, em 2002, né, lançou o Teratogs com esse desenho que vocês estão vendo aqui e que foi melhorado ao longo dos anos. E esse é o desenho que o Gold Tone foi lançado, eu acho que em 2015, eu posso estar errada,
mas eu acho que foi em 2015, já tem uns 5 anos que ela mudou o tecido e desenvolveu esse tecido novo, que é o mais importante mesmo para a junção desse corpo. Então, essa formação do Teratogs, ele ajuda as crianças no reposicionamento das crianças. Então, vamos lá. Ele promove uma melhor organização e um alinhamento postural, um melhor desenvolvimento das articulações e dos ossos. Porque quando eu organizo bem esse corpinho, ou seja, eu estou posicionando esse corpinho, vamos lá. Botei o Teratogs no meu paciente, peguei uma Tog Right e botei nas costas dele, posicionei a escápula do paciente, dei um abdômen para ele com o Teratogs e com uma faixa também, botei uma faixa no abdômen, então ele está sentindo melhor esse abdômen. O que está acontecendo? Ele está usando uma nova estratégia para se manter em pé, para se manter ereto, para brigar contra a gravidade. Qual era a estratégia que ele usava antes? Bracinho preso assim, né? Dedinho para dentro, todo o ombro assim truncado, escápula alada, pernas, ele usa muitas coxas, e essas são o que? As estratégias erradas. Na terapia eu busco mostrar para ele qual é a estratégia certa, só que a terapia, como eu disse, tem uma hora. Então, com o Teratogs eu vou dar essa estratégia correta para o paciente, ele vai começar a entender, caraca, eu consigo ficar em pé, ereto, né, o mais posicionado com o meu abdômen. Então eu vou começar a relaxar essa musculatura e essas articulações. Eu não vou precisar do braço, da minha perna para o equilíbrio, para eu brigar contra a gravidade, eu vou usar a musculatura correta. Entendeu? Então, por isso que ele ajuda e melhora esse desenvolvimento ósseo e articular. Então, para o meu pacientinho, o que eu vou botar? O quê? Eu vou dar esse input abdominal, eu estou organizando esse abdômen dele, organizando esse tronco dele, eu vou conseguir que esse paciente tenha desenvolvimento ósseo e articular muito melhor, porque eu estou tirando a estratégia que ele conseguiu para brigar contra a gravidade, que era aquela estratégia de usar a coxa como abdômen, usar o bracinho e a mãozinha para tentar o equilíbrio. Eu estou dando a opção certa. Ele promove todo esse desenvolvimento dos ossos e articulações, né, de uma forma melhor. Ele fornece uma estabilidade muito grande corporal e ele ajuda no input sensorial, que eu já falei bastante antes sobre o que é esse input sensorial, né? Ele gera muito input na musculatura no paciente, tanto que crianças com disfunção sensorial, que seria um exemplo de um autista, por exemplo, a primeira vez que coloca o Teratogs, realmente fica meio atordoado, assim, porque gera muito input sensorial e ele não está acostumado a tanto input sensorial. Já para uma criança hipotônica PC, que não tem tanto input sensorial, não tem essa disfunção como o autista, esse input sensorial vai servir para quê? Para ele começar a entender que ele tem essa parte desse corpo, que nem para Laura foi. Começou que a Laura entendeu o quê? Que ela tem um tronco e um abdômen, que os dois estão colados junto, que ela tem um tronco e um quadril, os dois estão grudados juntos, então o movimento você precisa usar os dois para poder conseguir atingir o movimento. Ela melhora a habilidade de postura, de equilíbrio e da marcha do movimento. A gente tem até um vídeo antes e depois, eu espero que a gente consiga colocar, senão eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem, de um paciente na Noruega, que o vídeo antes e depois dele, você vê uma marcha em tesoura dele e do outro lado você vê ele com o Teratogs já sem essa marcha em tesoura, né? O Teratogs gerou o que para esse paciente? Deu muito input abdominal, organizou esse abdômen dele, então ele começou a entender que eu preciso do meu abdômen para fazer a marcha. Então, ganhei o abdômen, posicionei melhor esse tronco e na hora da marcha eu consegui jogar melhor essa minha perna e não fazer essa marcha em tesoura. E esse vídeo, se vocês... é o primeiro dia que o cara bota o Teratogs no paciente dele, que o fisioterapeuta bota nele. Então esse vídeo antes e depois, você vê como o Teratogs ele fornece... Você não consegue um efeito imediato no seu paciente hipotônico, na organização do tronco dele? Então vamos lá, eu botei a mão ali na escápula, organizei o tronco dele, então você consegue esse efeito imediato de ele conseguir pegar as coisas melhor. Então o Teratogs vai fazer a mesma coisa. O que sua mão faz, o Teratogs vai fazer.
Então, nesse vídeo que vocês viram, você consegue ver o efeito imediato que o Teratox fornece no paciente. Gera input sensorial, organiza toda essa musculatura, todas essas articulações, e com isso o paciente consegue desenvolver muito melhor a parte óssea dele. Dentro da parte óssea, uma outra, depois de 18 anos, que foi visto com Teratox, mas se você para e estuda sobre fisioterapia, você vê que Sharma já fala isso, né? E outros grandes fisioterapeutas também, que o posicionamento, o alinhamento correto, ele está totalmente ligado ao desenvolvimento ósseo. Ou seja, quanto mais alinhado eu tô, melhor a minha parte óssea vai crescer. Quanto mais desalinhado eu estiver, mais problemas ósseos futuros e deformidades futuras ósseas eu vou ter. Então, uma coisa que o Teratox também veio, que ajudou muito no paciente, se a gente pega um paciente pequenininho, é que a gente já vai organizando esse corpinho do paciente para poder fazer uma organização do crescimento ósseo correta e prevenir futuras deformidades. Entendeu? Então vamos lá, por que ele faz isso, tá? Vamos lá, lembra do bebê que eu falei pra vocês? Que ele tá deitado, ele tenta se levantar e ele, em vez de usar o abdômen dele, ele usa a coxa, ele usa a panturrilha e ele usa o pezinho, que ele fica assim com o pezinho, panturrilha todo, né, fazendo força para levantar, com o músculo todo contraído. Imagina, quanto mais tempo eu uso essa estratégia para eu me levantar, mais eu vou estar danificando a minha musculatura, mais eu vou estar danificando minhas articulações e, consequentemente, essa musculatura e essas articulações vão fazer um efeito na minha parte óssea, fazer minha parte óssea crescer de forma errada. Então, o que o Teratox faz para um bebê? Eu dou essa estratégia para ele usar o abdômen dele, ele para de usar a coxinha, a panturrilha, o pé para se levantar, como exemplo, e eu deixo essa perninha mais solta. Então, eu estou usando a musculatura correta, usando a estratégia correta para a minha formação óssea, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento e ganhar os marcos motores, tá? Então, o Teratox está fazendo o quê? Alinhando esse corpinho, botando ele organizado e evita a gerar futuras deformidades ósseas. Por isso que a gente fala assim, quanto mais novo, melhor para começar na fisioterapia, na terapia ocupacional. Quanto mais novo, melhor. Porque a gente pegar um bebezinho de 3, 4 meses de idade, você já consegue fazer ele começar desde bebezinho, entender toda essa parte motora dele, toda essa parte muscular, de uso das musculaturas, uso do corpinho dele, para ele evitar todas essas futuras deformidades, ele ter um desenvolvimento mais correto possível de ganhos dos marcos motores dele. Então, assim, e a gente está falando isso para um bebê com paralisia cerebral, com um bebê com síndrome de Down, ou o que seja. Agora, eu posso também falar isso para minha filha, por exemplo, que é uma criança típica, só que ela teve um atraso de 2 meses, mais ou menos 1 mês e meio na parte de rolar, né? Que se eu não tivesse tratado, ela poderia ter sentado mais tarde, engatinhado mais tarde, e isso gera um atraso no desenvolvimento do motor, que também pode gerar um atraso no desenvolvimento da fala, cognitivo e tal. Então, o desenvolvimento motor está totalmente ligado ao desenvolvimento cognitivo, tá? Então, por isso que para pacientes, por exemplo, que tem só tem um desenvolvimento motor tardio, por exemplo, o uso de roupas como Teratox de alinhamento postural, compressivas, de input sensorial, o uso de órtese também é interessante para a gente poder tentar chegar nesse desenvolvimento dos marcos motores o mais próximo possível de uma criança típica, tá? Por mais que a criança seja típica, mas esteja um pouquinho atrasada. Então, o Teratox, ele gera esse efeito imediato e ele gera uma confiança no paciente. Lógico que ele gera uma confiança no paciente. Imagina a gente tem um paciente, eu já contei essa história no outro vídeo, quando eu contei a nossa história, né? A história da Fisiovital, que é um paciente que marcou muito a minha vida, que é um paciente lindo, menino lindo, com cognitivo preservado, PC,
E ele tinha marcha em tesoura, andava todo meio desengonçado e tal. E foi ver a Billy, isso em 2012, por aí, e botou o Teratogs nele. Quando botou o Teratogs nele, fez a organização da marcha, ele já andava e corria, né? Ele já tinha ele já tinha ganho esse marco motor, mas ele, como eu falei, andava desengonçado. Ele começou a andar correndo reto, organizado, com as perninhas sem fazer marcha em tesoura. E ele começou a falar: tô correndo igual meu pai, não sei o quê. Foi lindo, sabe? Foi uma história que me marcou muito, marcou a mãe, obviamente, ficou todo mundo chorando junto. Então esse paciente foi muito emocionante porque ele conseguiu ter esse efeito imediato. Então, qual foi a confiança dele? Ele ganhou muito mais confiança para a marcha dele, ganhou muito mais confiança para o dia a dia dele, e ele conseguiu ficar melhor, brincar melhor, ter uma interação com a sociedade melhor, com a mãe dele, com o pai dele melhor. Então, você estar organizado, organizado, alinhado, te ajuda a interagir melhor com a vida. Por exemplo, um paciente que ele senta assim, ele está olhando para baixo, ele não está olhando para você. Então, se eu consigo organizar ele melhor, o melhor possível, levantar a cabecinha dele, ele está tendo um contato visual muito melhor com você. Ele está vendo a vida melhor. Isso ajuda muito no desenvolvimento cognitivo e, principalmente, gente, vamos ser sinceros, no desenvolvimento social, com a família, com os amigos, com a vida na escola. Então, todo esse alinhamento, ele é muito importante para essa inserção na vida, né? E outra coisa que o Teratogs gera muito, né, que é esse alinhamento. Esse alinhamento faz o quê? Ele evita todas essas deformidades ósseas, que eu acho que é um dos grandes achados para mim e que ajudaram muitas crianças. De novo, pensando na neuroplasticidade, o corpo, ele se adapta à sua história de uso. Então, quanto mais organizado eu tiver, melhor posicionado eu tiver e quantas mais repetições eu fizer alinhado, melhor eu vou me sair na próxima vez dessa repetição e mais o meu corpo vai entender. Eu vou colocar um slide aqui para vocês entenderem a importância da repetição. Esse é um slide que a Billy mostra muito nos cursos dela. E se vocês verem aqui, ele está falando sobre um bebê que vai começar a andar. Eles colocaram microprocessadores no tênis do bebezinho que está começando a andar, tá? Uma criança de 12 meses de idade. E o bebê de 12 meses de idade fica de 2 a 3 horas em pé. Nessas 2 a 3 horas em pé, ele trocou o peso de um lado para o outro, de uma perna para outra, entre 500 e 1.500 vezes. Então, antes do bebê começar a dar o primeiro passo, ele já treinou jogar esse peso de uma perna para outra milhões de vezes. Então, o que isso nos mostra? Que a neuroplasticidade, que esse treinamento, essa prática, ela é muito importante. A gente não pode querer que de uma hora para outra o bebê vai andar. Isso é impossível. Tem os marcos motores, tem os aprendizados que ele tem que ter. Então, a gente tem que pensar a mesma coisa para o nosso paciente, para o nosso filho. A gente vai botar o Teratogs no nosso filho e ele vai conseguir fazer essas mudanças de peso, ele vai conseguir também fazer tudo isso mais organizado e atingindo muito mais rapidamente do que sem o Teratogs, ele vai atingir esses marcos motores. Então, assim, para uma criança que a gente consegue ver que o alinhamento, ele muda a criança na hora. A gente bota o Teratogs, a gente já consegue esse alinhamento, a gente já consegue se organizar melhor e ter um melhor posicionamento na vida, né? De brincar, de olhar, de andar quando é um deambulador. Agora, mas de qualquer forma, a gente precisa dessa prática. A gente precisa dessas milhares de repetições organizado para que a gente consiga chegar nesses marcos. Então, o paciente ganha com o Teratogs milhares e milhares de repetições organizado enquanto corrigido.
Então, de certa forma, vocês estão levando a mão do fisioterapeuta para casa, porque o fisioterapeuta vai botar o Teratox no seu filho, no paciente dele, vai te ensinar a botar as faixas no seu filho, e o seu filho vai estar organizado, posicionado. Então, no dia a dia, vamos lá, tá de Teratox, vamos comer. Vamos lá, Estela, vamos comer. Estelinha está organizada? Esse movimento que ela vai fazer vai estar muito melhor. Vai estar muito mais organizada. Ela vai estar segurando, vai estar com o corpo mais organizado, mexendo de forma correta o braço. Agora imagina sem o Teratox. Como é que a Estelinha vai comer? Ela vai comer, ela vai ter, mas eu tô mais caidinho, mais tortinho, eu uso o braço da forma errada. Olha só, o que eu tô ensinando para o meu corpo? Eu consigo fazer um movimento, mas o que eu tô vendo para o futuro desse meu corpo? O que eu tô vendo para o futuro dessa minha parte óssea, dessa minha parte de desenvolvimento? Infelizmente, o Teratox chegou muito tarde para a Estela. O Teratox chegou, a Estela já tinha 16 anos de idade. Então, toda a parte óssea dela já estava formada. A gente não tinha mais o que melhorar para a Estela, entendeu? Não tinha, já estava tudo formado, ossificado. Ela tem uma rotação interna de joelho muito grande. Ela usa os bracinhos para equilíbrio. A mãozinha é muito rígida, você tentar abaixar é muito complicado. Então, ela era uma criança super hipotônica, muito hipotônica, que hoje ela já está toda rígida nessa parte, nesses tendões dela, né? De tanto usar eles para o equilíbrio. Então, eu tenho... chegou tarde para ela, mas quando a gente pega um paciente pequenininho e consegue organizar, o futuro que ele vai ter em termos motores não é o futuro que a minha irmã teve. Por mais maravilhosos fisioterapeutas que fossem, por mais tudo que fosse, de novo, era uma fisioterapia 2 vezes por semana, terapia ocupacional uma, fonoaudióloga uma. Então, a gente não tinha essa mão do fisioterapeuta ali dentro. E esse eu acho que é o grande interesse, né, que a gente teve, que eu tive de trazer o Teratox para o Brasil. É a gente conseguir ter alguma coisa que ajude a criança desde o bebezinho, que a gente consiga mudar esse futuro dela. E a partir do Teratox vieram outras milhões de coisas maravilhosas, como o gesso seriado, né? Então... eu preciso falar isso para vocês. Para as crianças deambuladoras, ou seja, a criança que anda, tá? A criança que anda, que ela já está andando e que ela tem alguma dificuldade na marcha, que eu posso dizer que a maioria das crianças, na marcha não, no pezinho, que eu posso dizer que a maior parte das crianças tem alguma pronação, supinação, o R1 dela, ou seja, a medida quando você mexe o pezinho assim, né? Vê se o pezinho chega a 90 graus, né? Vê todas essas medidas. Eu posso dizer que a maior parte das crianças tem, que já estão andando. O Teratox, ele vai ajudar muito, mas você precisa de uma boa órtese. Não adianta. Para as crianças que andam, a base de suporte é o pé. Então, se eu tô com o pé pronado, eu tô jogando esse meu peso para frente. Eu tô jogando o meu peso no meu pé, tá? Nos meus dedos do pé. Eu não tô botando o peso no calcanhar. Por mais que eu use o Teratox e jogue o meu peso para trás, a minha base de suporte continua errada. Então eu vou continuar de certa forma usando muitas musculaturas, principalmente da perna, da forma errada. Então, gente, é muito importante a gente pensar também na base de suporte. O que seria o mundo ideal para uma criança? Seria uma boa órtese, sendo feita com muito amor e muito carinho, muito bem feita, tá? E o Teratox para dar essa organização da perninha, do tronco, do quadril, do abdômen, né? E fazer toda essa organização postural. Esse é o mundo perfeito, tá? A gente vai para fisioterapia, faz terapia, bota o Teratox, passa o dia organizado, alinhado. Para essa criança, desde pequenininha, uma órtese para a gente evitar também deformidades no pé. Para a criança que anda, uma órtese adequada para ela, para a base de suporte dela ser boa, para ela poder jogar todo esse peso para trás, pro calcanhar, e tá o mais alinhado possível. Com
esses três, né, não são só três, porque não é só fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, tudo isso é muito importante. Com esses profissionais, junto com uma órtese boa e um teratógrafo, esse paciente vai ter uma possibilidade muito melhor do desenvolvimento do alinhamento biomecânico dele. Então, esses são os ganhos de longo prazo, e com tudo isso ele vai ter uns ganhos de longo prazo, muitos ganhos, porque todos eles são cumulativos, né? Quanto mais eu vou me organizando, mais eu vou botando ereto, mais eu vou olhando do corpo, menos possibilidade de deformidade e mais eu vou fazer melhor esse movimento e interagir mais com a vida. Tá com a cabecinha alta, organizada, olhar o mundo. Então, assim, eu acho que eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre o que é o teratógrafo, quais são os objetivos do teratógrafo. Se você tiver qualquer dúvida, se eu fui muito enrolada de certa forma, não sei, se você não entendeu, qualquer dúvida que você tenha, por favor, entre em contato com a gente. Então, nossas redes sociais estão aqui, eu tô aqui para receber e responder qualquer pergunta. Se você quiser, você pode até ligar para a empresa, e quando a pergunta do teratógrafo, vocês vão passar, sempre vai ser comigo a resposta. Meu nome de novo é Juliana Galindo e eu tô aqui para responder tudo o que vocês precisarem saber mais, tá? O teratógrafo, a gente tem curso sobre o teratógrafo para os profissionais, que se chama CTF 1 e 2, que é Certified Fitter Teratogs, que você é um certificado internacional americano da Teratogs mesmo. A gente dá o curso no Brasil, são 3 profissionais maravilhosos que dão, e pensando justamente em vocês profissionais, a gente está botando toda a parte teórica, eu espero que fique pronta até o meio do ano, online. Então vocês vão ter a possibilidade de fazer a parte teórica online. Eu acho que vai facilitar muito a vida, né? O Brasil é um país muito grande e muito caro. Nossa, como o avião tá caro. Então, eu entendo essa dificuldade que a gente tem de poder se locomover para fazer cursos. Então, pensando nisso, a gente realmente vai botar a parte teórica online e vai ser muito interessante para vocês profissionais poderem fazer e entender assim um pouco mais sobre todo esse pensamento que a Billy veio e trouxe para o Brasil. Eu acho que essa é uma base muito boa de iniciação desse novo pensamento, e que essa estrutura de pensamento chegou ao gesso seriado, que é uma inovação que está acontecendo muito agora e que está conseguindo mudar muito esses paizinhos, né? Essa base de suporte. Então eu espero que eu tenha dado informações que sejam úteis para você, e qualquer coisa entre em contato comigo. Meu nome é Juliana Galindo, um grande beijo, tchau, tchau, galera.